quando tivemos aqui a oportunidade de discutir com profundidade alguns dos temas mais importantes que se colocam à nossa região. Estou certo que desta reflexão sairão alguns resultados práticos que se manifestarão na ação política futura do Partido Socialista aqui no Porto. Também é com grande agrado, naturalmente, que estou aqui em Gaia, num município tão emblemático para nós todos, presidido hoje por um amigo meu, Eduardo Vitor, e não apenas por isso, mas também porque tenho a noção que aqui se trava um combate político sério pela afirmação do PS no quadro metropolitano contra um adversário difícil, que é o próprio uma das expressões máximas de um certo populismo na gestão da coisa pública em Portugal, mas um combate exigente, um combate que é travado pelos nossos camaradas de Gaia com enorme convicção e empenhamento que eu não posso deixar neste momento de saudar. Numa intervenção que será necessariamente breve, já estamos com uma hora um pouco adiantada, não quero deixar de fazer aqui referência às três variáveis que nos são propostas nesta reflexão, que no fundo o tema era Porto, Portugal e Europa, que desafios. E estas três variáveis, desta equação, estas três incógnitas, de alguma maneira, estão articuladas umas com as outras. A Europa está hoje a atravessar um momento de mudança, como é sabido. A Europa fez-se sempre num esforço, num processo quase dialético, superando crises com que se foi confrontando. A Europa estava a atravessar nos últimos anos uma gravíssima crise no plano institucional. E a verdade é que nos últimos meses, na última presidência, no último semestre da presidencia alemã, se deram passos significativos para superar essa crise institucional. Não foi daqueles que dramatizou excessivamente a crise resultante da não aprovação da proposta de tratado constitucional por parte de dois países europeus, a França e a Holanda, porque sempre tive consciência, e creio que todos temos, de que a partir do momento em que o processo europeu entrou numa fase verdadeiramente democrática, sendo dada a palavra aos povos, esse processo inevitavelmente se tornaria mais lento no seu aprofundamento. E haverá vários momentos no futuro em que a Europa, de novo, vai estar confrontada com graves crises. Até porque a Europa é constituída por povos com tradições diversas, percorrida por famílias políticas com orientações distintas, e é por isso absolutamente natural que, em algumas circunstâncias, nos confrontemos com situações de impasse. Foi isso que vivemos, mas também foi isso que conseguimos superar. Em grande parte, devemos reconhecê-lo devido às duas novas grandes lideranças políticas na Alemanha e na França, ambas, curiosamente, de orientação conservadora, mas que, deste ponto de vista, deram um enorme contributo para relançar o processo europeu. Primeiro, com a mudança de chanceler, com o empenhamento e a competência que tem sido evidenciado pela chanceler alemã, e agora com a eleição do presidente Sarkozy, que trouxe, de facto, um outro dinamismo ao processo europeu. A França estava, numa perspectiva, estava um pouco paralisada e retomou a iniciativa e contribuiu por isso para resolver em grande parte deste problema. E estamos agora nós, portugueses, e o governo português, nesta presidência, com esta incumbência, que é a de criar condições para que o novo tratado seja aprovado e entre depois em vigor, seja ratificado pelos vários países e entre em vigor. Ainda não é absolutamente certo que isto se venha a concretizar. A crise política na Polónia, que agora se manifestou recentemente, e nós, tudo que vem da Polónia também é uma incógnita a acrescentar a todas as outras incógnitas que atravessam hoje a Europa, a verdade é que a crise política polaca introduz aqui algum elemento de perturbação e de ansiedade. Esperemos, contudo, que não seja de mal em impedir que, sob a presidência portuguesa, se aprove um novo tratado europeu. Este novo tratado vai no sentido de corresponder àquilo que é hoje, do meu ponto de vista, a grande expectativa que os europeus devem projetar na União Europeia e que não apenas os europeus, mas muita gente de outros continentes projeta hoje na União Europeia. E que é muito simples. Na sequência do fim da Guerra Fria, da dissolução da União Soviética, que já aqui foi referida, nós não nos confrontamos, contrariamente ao que por vezes superficialmente tendemos a crer, com um mundo unipolar, nós confrontamos com um mundo profundamente desordenado. Com um mundo caótico e profundamente desordenado. E hoje temos que encontrar novos equilíbrios a nível internacional. Equilíbrios políticos, equilíbrios económicos, equilíbrios a nível das relações comerciais. E a Europa é um agente absolutamente imprescindível, um ator político e económico de primeiro plano para dar o seu contributo para a regulação do mundo desorganizado com que estamos confrontados. Ora, a Europa, para poder ter uma voz, tem em primeiro lugar de ter condições para formar essa própria voz. E a verdade é que com o atual modelo institucional, a União Europeia não está dotada de instrumentos que lhe permitam formar em condições favoráveis e com a celeridade necessária a sua própria voz sobre os principais acontecimentos da vida internacional. E por isso a grande mudança para que este tratado aponta é justamente no sentido de alterar os mecanismos decisórios no interior da União Europeia para que a União Europeia possa ter uma voz mais clara, mais ativa e mais célere nas todas as questões que dizem respeito à vida mundial. E a Europa precisa disso e o mundo precisa da Europa. O problema não é só nós, europeus, precisarmos disso, é que o mundo também precisa desta Europa.
Não numa perspectiva, a minha posição pessoal, não numa perspectiva de Europa se afirmar agora, por exemplo, numa lógica de competência, de competição e até de conflitualidade, por exemplo, com os Estados Unidos. Entendo que deve haver uma grande proximidade, uma grande valorização desta comunidade euro-americana, desta comunidade atlântica. Com os americanos nós compartilhamos muitos valores e um modelo de organização política no essencial, os valores fundadores do nosso sistema democrático são os mesmos, e, portanto, nessa lógica, mas numa perspectiva de termos uma voz mais ativa na regulação da situação mundial. Ora, hoje, o que se passa, os passos que foram dados vão claramente nesse sentido. E não apenas os passos que foram dados em relação ao próximo tratado, chamado Tratado Reformador, mas também as reflexões que se estão de novo a iniciar na Europa. O Presidente Sarkozy, e bem, recolocou na ordem do dia uma reflexão, que é uma reflexão importante, sobre saber quais devem ser as fronteiras da Europa, saber que Europa queremos. E a questão da Turquia vai uma questão que de novo se vai colocar. A França tinha aparentemente sobre esta presidência uma posição fechada e agora veio reabrir essa posição, que parece algo muito importante e muito positivo. Saber que Europa é que nós queremos. Queremos uma Europa como uma grande potência, uma potência que não alicerça o seu poder propriamente na expansão e na expressão da sua força, até porque não tem força militar para o fazer, mas uma Europa que projeta mais as suas normas, o seu modelo de organização política, económica e social, que é de resto um modelo respeitado e apetecido por outras zonas do globo. E a questão é saber se nós queremos essa Europa com essa potência, com capacidade de projetar por essa via de influência em todo o mundo, ou se queremos uma Europa mais fechada sobre si própria, uma Europa que abdique de ter esse papel. Portanto, nós hoje voltamos a ter, de novo, uma Europa em marcha, uma Europa em discussão, uma Europa em transformação, e esse é em si mesmo um aspecto muito positivo. E estou absolutamente convencido que, sob a liderança do governo português e do José Sócrates, que é um europeísta de enormes convicções e que conhece bem os dossiês, e que tem essa característica que também revelou a chanceler Merkel no primeiro semestre deste ano, que é de ser um homem competente e que estuda as coisas e que não desiste das ideias em que acredita. E que por isso estou convencido que o José Sócrates, como é neste momento também um homem indicado para presidir ao Conselho da União Europeia, numa altura em que se vai travar uma discussão desta natureza. A segunda variável é Portugal, e sobre isso não vou alongar muito, já hoje e ontem e hoje foram feitas muitas reflexões sobre isso, mas apenas quero dizer que, havendo sempre alternativas à política que tem sido prosseguida pelo Governo, não parece que pudesse ser prosseguida melhor política no essencial do que aquela que este Governo aqui tem vindo a fazer, tem vindo a prosseguir. E não interiorizemos nós as críticas que os nossos adversários por vezes nos fazem. Não interiorizemos nós, por exemplo, a crítica de que este Governo é um Governo com um elevado sentido de autoridade e que o Primeiro-Ministro é um homem com uma exagerada determinação. Porque, meus caros amigos, se ele não tivesse essa determinação, e se nós não tivéssemos esse sentido de autoridade, não seríamos capazes de concretizar nenhuma das reformas que neste momento estamos a concretizar nas mais diversas áreas da vida nacional. E essas reformas são imprescindíveis. E há uma linha de orientação política clara do Governo. Nem sequer pode ser acusado de incoerência ou de não ter uma perspectiva geral para o país. O Primeiro-Ministro e o Governo definiram com clareza as opções fundamentais logo quando da tomada de posse do Governo e da apresentação do programa na Assembleia da República. As preocupações são aquelas que, do nosso ponto de vista, correspondem às necessidades do país no contexto presente. O problema do equilíbrio das contas públicas é uma imposição absoluta que decorre da nossa presença da zona euro. Nós não teríamos condições nenhumas para pôr isso em causa, para além de si mesmo ser um mérito. No outro dia havia o Dominique Strauss-Kahn, que agora se prepara para ser o presidente do Fundo Monetário Internacional, e é um socialista francês, nosso camarada bem conhecido, que chegou a querer ser candidato a presidente da França, que dizia que o equilíbrio das finanças públicas tem que passar a ser um objetivo das políticas da esquerda, e a esquerda tem que se reconciliar com essa questão, e nós em Portugal, muito particularmente, e fizemos com sucesso com este Governo, e ao mesmo tempo tem havido uma preocupação, de resto, bem sucedida. O Couto dos Santos, que é uma pessoa de indiscutível independência desse ponto de vista, até mais do que isso, que é militante de outro partido, há pouco referiu aí, com números concretos, começa a haver resultados visíveis das políticas que têm vindo a ser prosseguidas ao nível dos grandes valores económicos. Ao mesmo tempo, houve a preocupação da promoção do desenvolvimento